Tudo começou numa tarde chuvosa de março de 1998. Eu estava arrumando o sótão da casa que herdei da minha mãe, Dona Carmen, que havia falecido 6 meses antes. Vocês sabem como é difícil mexer nas coisas de quem amamos depois que partem, não é mesmo? Cada objeto traz uma lembrança, cada cheiro nos transporta no tempo. Olá, minhas queridas. Eu sou Geralda, tenho 68 anos e hoje vou compartilhar com vocês algo que guardei em segredo por décadas. Uma história que mudou completamente o rumo da minha vida e que só agora, depois de tanto tempo, tenho coragem de contar. O que vocês vão ouvir hoje pode fazer vocês questionarem a confiança nas pessoas mais próximas. Antes de entrarmos nos detalhes dessa história, é muito importante que você faça parte desta grande família. Clique no botão inscrever-se aqui embaixo e ative o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma confissão. E tenho uma curiosidade: de que lugar do mundo a nossa voz está chegando até você agora? De que cidade ou país você está assistindo a este vídeo? Escreva nos comentários, queremos ver quem está conosco. Se estão prontos, é hora de falar a verdade. Estava empoeirada, cansada, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto separava roupas antigas, quando algo caiu de dentro de uma caixa de sapatos velha. Era um caderno pequeno, de capa marrom desgastada, com um cadeado minúsculo que já estava quebrado. Minhas mãos tremeram quando o peguei. Algo dentro de mim sabia que aquilo não era um caderno comum. Sentei-me no chão empoeirado do sótão, com a chuva tamborilando no telhado, e abri a primeira página. A letra era da minha mãe, mas mais jovem, mais firme do que eu conhecia. E as primeiras palavras me fizeram gelar. 15 de agosto de 1952. Hoje tomei a decisão mais difícil da minha vida. Uma decisão que vai mudar tudo, mas que nunca poderei contar a ninguém, especialmente não a minha filha Geralda quando ela nascer. Meu coração disparou. Minha filha Geralda quando ela nascer. Mas em 1952, minha mãe ainda nem tinha me conhecido. Eu nasci em 1956. Ou pelo menos era isso que eu sempre acreditei. Continuei lendo, e cada página revelava um segredo mais perturbador que o anterior. Minha mãe, aos 19 anos, havia se apaixonado perdidamente por um homem casado. Um homem importante na cidade, com família estabelecida, reputação impecável. E ela havia engravidado. As lágrimas começaram a cair sobre as páginas amareladas, enquanto eu lia sobre o desespero dela, a vergonha, o medo de ser expulsa de casa pelo meu avô, que era um homem rígido e severo. Ela escreveu sobre as noites em que chorava escondida, sobre as manhãs em que vomitava e tinha que disfarçar, sobre o crescente terror à medida que sua barriga começava a crescer. E então, a entrada que mudou tudo. 20 de dezembro de 1952. Minha irmã Lucinda concordou em ficar com o bebê. Diremos a todos que ela viajou para a capital por motivos de saúde. Voltará em alguns meses com uma criança adotada. Ninguém nunca saberá a verdade. Meu coração está despedaçado, mas é a única forma de proteger todos nós. Minhas queridas, vocês conseguem imaginar o choque? Lucinda era o nome da minha tia, aquela que sempre me tratou de forma estranha, ora com carinho excessivo, ora com uma frieza que eu nunca compreendi. A tia que morreu quando eu tinha apenas 12 anos, levando consigo tantos mistérios que eu nunca soube questionar. Mas espere, a história fica ainda mais complicada. Passei a noite inteira lendo aquele diário. Página após página, minha mãe relatava a dor de ver outra mulher criar sua filha. Ela escreveu sobre meu primeiro aniversário, que assistiu escondida atrás de uma cortina na casa da irmã. Sobre minha primeira palavra, que foi mamãe, mas dirigida a Lucinda. Sobre cada etapa da minha vida que ela teve que fingir ser apenas uma tia interessada. A dor nas palavras dela era palpável. Em uma entrada de 1955, ela escreveu: "Não aguento mais.
Cada vez que a vejo chamar Lucinda de mãe, um pedaço de mim morre. Mas tomei uma decisão. Quando Lucinda morrer, encontrarei uma forma de ter Geralda de volta. Ela será minha filha novamente, de alguma maneira. E foi exatamente isso que aconteceu. Lucinda morreu repentinamente em 1968, quando eu tinha 12 anos. Um ataque cardíaco fulminante, disseram. Lembro-me perfeitamente daquele dia horrível. Lembro-me de chorar inconsolável, sentindo que perdera minha mãe. E lembro-me de como Carmen, minha tia, apareceu no funeral com uma proposta. Geralda vai morar comigo agora. Ela anunciou com uma firmeza que não admitia discussão. Ela é praticamente minha filha também, e não há mais ninguém para cuidar dela adequadamente. Naquele momento, todos acharam que era generosidade. Minha família inteira elogiou a bondade de Carmen em adotar a sobrinha órfã. Mas agora, lendo aquele diário, eu entendia. Ela não estava me adotando. Ela estava me recuperando. As lágrimas escorriam pelo meu rosto ali no sótão enquanto eu processava tudo isso. Minha vida inteira tinha sido uma mentira? A mulher que eu chorei como mãe não era minha mãe? E a mulher que criei como mãe tinha sido minha mãe o tempo todo? Mas o diário tinha mais revelações, muito mais. Continuei lendo e descobri que depois que fui morar com ela, Carmen começou a escrever de forma diferente. As entradas ficaram mais esperançosas, mais leves. Ela escreveu sobre como finalmente podia me abraçar sem restrições, me beijar antes de dormir, pentear meu cabelo todas as manhãs. É como se o universo tivesse me dado uma segunda chance. Ela escreveu em 1969. Geralda me chama de mãe agora, e embora ela não saiba que sempre fui, eu sei. E isso me basta. Mas o que mais me chocou foi descobrir quem era meu pai. Em uma entrada de 1970, quando eu já tinha 14 anos e morava com ela há 2 anos, Carmen escreveu sobre um encontro casual na rua. Ela estava comigo, fazendo compras no mercado, quando cruzamos com um homem distinto, de cabelos grisalhos e olhos que eram exatamente iguais aos meus. Hoje vi Alberto com sua família, ela escreveu. Ele olhou para Geralda e sei que viu a semelhança. Vi em seus olhos o reconhecimento, o choque, mas ele apenas acenou educadamente e seguiu em frente, como sempre fez, como sempre fará. Geralda nem percebeu. Ela nunca saberá que o prefeito respeitado da nossa cidade, o homem que todos admiram, é seu pai. Alberto Mendes, o prefeito da minha cidade. O homem que morreu herói em 1985, salvando crianças de um incêndio na escola municipal. O homem que tem uma estátua na Praça Central, que dá nome a uma rua, que é lembrado como um santo. Esse homem era meu pai, e ele nunca me reconheceu, nunca assumiu. Deixou minha mãe enfrentar tudo sozinha, criando um dos maiores sacrifícios que uma mulher pode fazer: abrir mão de criar a própria filha para proteger a reputação de todos. Sentada naquele sótão empoeirado, com um diário de décadas nas mãos, toda a minha vida começou a fazer sentido de uma forma dolorosa e esclarecedora ao mesmo tempo. Entendi por que Carmen sempre foi tão protetora comigo, às vezes até sufocante. Entendi os olhares estranhos que ela me lançava quando eu reclamava dela ou a contrariava. Deviam ser punhaladas no coração dela, vindo da filha que tanto lutou para ter de volta. Entendi por que ela guardava cada desenho meu, cada bilhete da escola, cada foto, como se fossem tesouros inestimáveis. E entendi por que, nos últimos dias de vida, quando o câncer já tinha tomado conta de seu corpo frágil, ela segurou minha mão com força e disse: Geralda, você foi o maior amor da minha vida. Quero que saiba disso. Na época, achei que era apenas o carinho de uma mãe adotiva, mas não. Era o desabafo de uma mãe biológica que nunca pôde ser mãe completamente, que teve que fingir, esconder, reprimir seu amor por anos e que finalmente, no leito de morte, quase revelou tudo. Quase. Porque ela não revelou. Ela levou o segredo para o túmulo
E se eu não tivesse encontrado aquele diário, nunca teria sabido. Vocês conseguem imaginar a confusão de sentimentos que tomou conta de mim naquele momento? Raiva, muita raiva. Como ela pôde não me contar? Como pôde deixar que eu crescesse sem saber a verdade sobre minha origem? Mas também compreensão, porque quanto mais eu lia, mais entendia o dilema impossível que ela enfrentou. Em 1952, ser mãe solteira era uma vergonha social devastadora. Mulheres eram expulsas de casa, perdiam empregos, eram tratadas como párias, e ela tinha apenas 19 anos. Dor. Uma dor profunda e antiga, como se tivesse perdido ambas as mães de novo. Lucinda, que criei acreditando ser minha mãe, e Carmen, que agora descobria ter sido minha mãe o tempo todo. E curiosidade. Uma curiosidade ardente sobre meu pai. Quem realmente era Alberto Mendes? Como foi o relacionamento deles? Ele me amava? Pensava em mim? Fiquei naquele sótão até o amanhecer, lendo cada entrada do diário. Foram anos de anotações, algumas escritas com alegria, outras com desespero. Minha mãe documentou não apenas o segredo da minha origem, mas toda a sua vida, seus sonhos, medos, amores, decepções. E no final, nas últimas páginas, quando as entradas já eram de 1997, pouco antes dela morrer, encontrei uma carta endereçada a mim. Minhas mãos tremeram tanto que quase não consegui desdobrar o papel. E então li: Minha querida Geralda, se você está lendo isto, significa que me fui e você encontrou meu diário. Parte de mim sempre soube que isso aconteceria. Guardei este diário no sótão, num lugar que sabia que você procuraria depois da minha partida. Perdoe-me por não ter coragem de contar tudo enquanto estava viva. Tentei tantas vezes. Ensaiei as palavras, criei cenários na minha mente de como seria nossa conversa. Mas sempre perdia a coragem. Tinha medo de que você me odiasse, de que não compreendesse, de que nossa relação, que já era tudo para mim, fosse destruída. Você precisa entender. Quando tomei a decisão de entregar você para Lucinda, foi porque acreditei que era o melhor para você. Eu não tinha nada, sem dinheiro, sem marido, sem futuro. Lucinda podia dar a você estabilidade, uma família, respeito social. Tudo que eu, como mãe solteira desgraçada, nunca poderia proporcionar. Mas essa decisão me destruiu por dentro. Cada dia longe de você foi uma agonia. Ver você crescer, linda e inteligente, mas sem poder ser sua mãe de verdade, foi um tormento constante. Quando Lucinda morreu, vi uma oportunidade de recuperar o que havia perdido. Sei que foi egoísta da minha parte, que deveria ter deixado você seguir sua vida com outras pessoas da família. Mas não consegui. Você era minha filha, e mesmo que não soubesse, eu precisava tê-la perto. Os anos que moramos juntas, de 1968 até hoje, foram os mais felizes da minha vida. Cada vez que você me chamava de mãe, meu coração se enchia de alegria e culpa ao mesmo tempo. Alegria porque finalmente podia ser quem sempre fui, e culpa porque você não sabia a verdade. Sobre seu pai, sei que descobriu quem ele era lendo meu diário. Alberto foi o amor da minha juventude, mas também meu maior erro. Ele era fraco, covarde até. Quando contei sobre a gravidez, ele me ofereceu dinheiro para resolver o problema ou sumir da cidade. Nunca me ofereceu casamento, reconhecimento ou sequer apoio emocional. Mas você, minha filha, é a melhor coisa que resultou daquele romance desastroso. Você não é um erro. Você nunca foi um erro. Você é meu maior presente, meu maior orgulho. Perdoe-me se puder. Compreenda-me se conseguir. E saiba que cada momento ao seu lado, mesmo aqueles em que você me contrariou ou brigou comigo, foi precioso além das palavras. Você me tornou mãe 2 vezes, uma vez quando nasceu e outra quando voltou a morar comigo.
E ambas as vezes, você foi perfeita. Te amo eternamente, sua mãe. Carmen. Minhas queridas, quando terminei de ler aquela carta, desabei em soluços. Chorei como não chorava desde o funeral dela. Chorei pela dor dela, pela minha ignorância, pelo tempo perdido em que poderia ter sido sua filha sabendo a verdade. Mas sabe o que mais me marcou? A última linha da carta. Sua mãe, Carmen. Ela tinha direito de se chamar assim. Sempre teve. Passei os dias seguintes em choque, processando tudo. Não contei a ninguém sobre o diário. Ficava horas no sótão, relendo passagens, tentando reconciliar a história que conhecia com a verdade que acabara de descobrir. E então, comecei a fazer perguntas. Perguntas cuidadosas, disfarçadas, para os membros mais velhos da família que ainda estavam vivos. Conversei com tia Helena, irmã mais nova de Carmen e Lucinda, que na época tinha 82 anos. Fui visitá-la numa tarde de sol. Levei seu bolo preferido e, casualmente, comecei a falar sobre o passado. Tia Helena, você se lembra de quando a tia Lucinda me adotou? Os olhos dela ficaram distantes, nebulosos com memórias antigas. Ah, sim. Foi uma época difícil. Lucinda sempre teve o coração grande, sabe? Quando aquela moça da capital ficou doente e não pôde cuidar do bebê, Lucinda não pensou duas vezes. Que moça da capital? Perguntei, fingindo inocência. Ora, aquela que. Bem, nunca soubemos direito quem era. Lucinda não falava muito sobre isso. Dizia apenas que era uma conhecida que precisava de ajuda. Eu insisti. E a mamãe Carmen? Ela ajudou nesse processo? Tia Helena me lançou um olhar estranho. Um olhar que durou tempo demais para ser casual. Carmen sempre foi muito ligada a você, Geralda. Desde bebê. Mais até que Lucinda, às vezes. Lembro de achar estranho na época. Estranho como? Ela hesitou, mexendo nervosamente na xícara de chá. Não sei se deveria falar isso, mas. Houve rumores na família. Fofocas. Sabe como é? Algumas pessoas diziam que Carmen tinha sumido por uns meses em 1952, antes de você aparecer. Mas eram só boatos maldosos. Carmen era uma moça séria. Meu coração acelerou. E você acredita nesses rumores? Tia Helena me olhou nos olhos pela primeira vez na conversa, e vi neles uma sabedoria antiga, um conhecimento não dito. Geralda, querida, cada família tem seus segredos. E alguns segredos existem por bons motivos. Carmen foi uma mãe maravilhosa para você, não foi? Foi. Respondi com lágrimas nos olhos. Então, talvez seja isso que importa. Aquela conversa confirmou minhas suspeitas. Parte da família sabia, ou pelo menos desconfiava, mas todos mantiveram o silêncio, protegendo o segredo de Carmen, protegendo a mim. Decidi então investigar sobre meu pai. Alberto Mendes havia morrido 13 anos antes, mas sua viúva, Dona Mariana, ainda vivia. Uma senhora elegante de 79 anos, que morava numa mansão no bairro nobre da cidade. Foi a visita mais difícil que fiz. Inventei uma desculpa. Estava escrevendo um artigo para o jornal local sobre a história da cidade e queria entrevistar a viúva do prefeito mais amado que já tivemos. Ela aceitou me receber numa tarde de quinta-feira. A casa era imponente, cheia de retratos de Alberto em todas as paredes. Um santuário para um homem que, para o mundo, era um herói. Dona Mariana me recebeu com chá e biscoitos, falando animadamente sobre o marido. E enquanto ela falava, eu a observava, procurando sinais de que soubesse sobre mim. Meu Alberto era um homem bom, ela dizia com orgulho, dedicado à família, à cidade. Um verdadeiro pai para nossos 3 filhos. 3 filhos, meus meio-irmãos, que nem sabiam da minha existência. Respirei fundo e, reunindo toda a coragem, fiz a pergunta que me queimava por dentro. Dona Mariana, o senhor Alberto era fiel à senhora? O rosto dela congelou. O sorriso desapareceu. Por um longo momento, apenas nos encaramos. Então ela disse,
com uma voz fria que cortava como gelo. Por que pergunta isso? Curiosidade. Para entender melhor o homem por trás do mito. Ela colocou a xícara de chá sobre a mesa com cuidado deliberado. Todo grande homem tem suas fraquezas. Alberto não era exceção. Mas ele sempre priorizou sua família, sua reputação, seu legado. O que quer que tenha acontecido antes, ficou no passado. Onde deve ficar? O coração me disparou. Ela sabia. De alguma forma, ela sabia sobre mim. E se algo do passado voltasse? Arrisquei. E se houvesse consequências? Os olhos dela se estreitaram, estudando-me com uma intensidade perturbadora. Você é filha de Carmen, não é? A que Lucinda criou? Engoli em seco. Sim. Um longo silêncio se estendeu entre nós. Então ela se levantou, foi até uma escrivaninha antiga no canto da sala e voltou com um envelope amarelado. Isto pertence a você, disse, entregando-me o envelope. Alberto deixou instruções de que se você algum dia viesse procurar respostas, eu deveria dar isso a você. Minhas mãos tremiam ao pegar o envelope. Dentro havia uma carta e uma foto. A foto mostrava um homem jovem e bonito ao lado de uma mulher igualmente jovem e radiante. Carmen e Alberto, claramente apaixonados, num dia de sol. No verso, uma data, junho de 1952. E a carta: Geralda, se está lendo isto, significa que descobriu a verdade. Significa que minha covardia foi finalmente exposta. Não tenho desculpas para o que fiz, ou melhor, para o que não fiz. Quando Carmen me contou sobre a gravidez, tive medo. Medo de perder minha posição social, minha família, meu futuro político. Então fiz a escolha mais covarde possível. Fingi que não era meu problema. Obriguei Carmen a tomar uma decisão impossível, deixei que ela carregasse sozinha o peso do nosso erro. E sim, foi nosso erro, mas ela pagou o preço sozinha. Ao longo dos anos, acompanhei sua vida de longe. Sabia quando você nasceu, quando foi morar com Lucinda, quando foi morar com Carmen. Várias vezes te vi na rua, na escola, na igreja, e sempre quis me aproximar, reconhecer você como filha, mas nunca tive coragem. Fui um covarde até o fim. Não espero seu perdão. Não mereço. Mas quero que saiba que, apesar de nunca ter sido seu pai de verdade, você sempre esteve em meus pensamentos. Você era a lembrança viva do único amor verdadeiro que tive e da minha maior covardia. Carmen foi 10 vezes a pessoa que fui. Ela mereceu você. Eu não. Alberto Mendes. Quando terminei de ler, lágrimas escorriam pelo meu rosto. Olhei para Dona Mariana e vi que ela também chorava silenciosamente. Você sabia o tempo todo? Perguntei. Ela assentiu. Sempre soube. Alberto me contou anos depois, quando já não importava mais para o mundo exterior. Fiquei furiosa, é claro, mas também entendi que aquilo havia acontecido antes de nosso casamento. E vi como aquilo o atormentava. Ele pensava em mim? Constantemente. Especialmente depois que você foi morar com Carmen. Ele via você crescer pela cidade, te observava de longe. Uma vez me confessou que tinha vontade de se aproximar, mas sabia que seria egoísmo puro. Destruiria sua vida, a de Carmen, a nossa família, tudo por um desejo dele de aliviar a consciência. Então, ele escolheu continuar sendo covarde. Dona Mariana não negou. Sim, mas era uma covardia motivada por proteger você de certa forma. Ele sabia que reconhecer você publicamente traria um escândalo que te perseguiria pelo resto da vida. Em 1970, quando você foi morar com Carmen, os boatos ainda eram cruéis com mães solteiras e filhos ilegítimos. Era verdade. Eu odiava admitir, mas era verdade. Seus outros filhos sabem? Perguntei. Não, e prefiro que continue assim. Alberto está morto há anos e não há razão para destruir a memória que eles têm do pai. Parte de mim ficou furiosa com isso.
Eu tinha meio-irmãos que não sabiam que eu existia, mas outra parte entendia. Que bem faria. Apenas causaria dor e confusão. Despedi-me de Dona Mariana naquele dia carregando mais verdades dolorosas, mas também um estranho senso de fechamento. Voltei para casa e reli o diário de Carmen do início ao fim, desta vez com a perspectiva completa da história. E sabe o que percebi, minhas queridas? Percebi que minha mãe tinha sido uma heroína, não do tipo que salva pessoas de incêndios ou tem estátuas em praças, mas do tipo que sacrifica tudo: seus sonhos, sua reputação, seu direito de ser mãe, para proteger sua filha. Ela abriu mão de me criar durante os primeiros 12 anos da minha vida para que eu tivesse uma infância normal, sem o estigma de ser filha de mãe solteira. E então, quando teve a chance, me recuperou e me deu todo o amor que tinha guardado por anos. Carmen nunca foi perfeita. Às vezes era sufocante, controladora, excessivamente protetora. Mas agora eu entendia por quê. Cada momento comigo era precioso demais para desperdiçar. Cada segundo era uma segunda chance que ela nunca pensou que teria. Decidi então fazer algo. Algo que talvez vocês achem louco, mas que fazia todo sentido para mim. Organizei um pequeno funeral simbólico. Apenas eu, numa manhã de domingo, no cemitério onde Carmen e Lucinda estavam enterradas. Levei flores para ambas e falei com elas. Mãe Lucinda, comecei diante do túmulo dela. Obrigada por ter me criado nos primeiros anos da minha vida. Sei agora que não era minha mãe biológica, mas foi mãe no que importa. Amor, cuidado, dedicação. Você me deu um lar quando mais precisei. Perdoe-me se às vezes não fui a filha perfeita que merecia. Te amo. Depois, fui até o túmulo de Carmen. Mãe, disse, e pela primeira vez, aquela palavra tinha um significado completo. Descobri tudo. Descobri sobre seu sacrifício, sobre sua dor, sobre seu amor incondicional. E quero que saiba, eu entendo. Entendo porque não contou. Entendo porque guardou o segredo. Entendo tudo. As lágrimas escorriam livremente agora. Você foi a melhor mãe que eu poderia ter. Passou por situações impossíveis e sempre me colocou em primeiro lugar. Obrigada por ter lutado tanto para me ter de volta. Obrigada por cada abraço, cada cuidado, cada bronca até. Tudo fazia sentido. Tudo era amor. Fiquei ali por horas, conversando com elas, processando décadas de história, deixando a verdade finalmente se instalar em meu coração. Nos meses seguintes, minha vida mudou de formas sutis mas profundas. Olhava fotos antigas com novos olhos. Em cada imagem de Carmen me olhando, via agora o amor maternal que sempre esteve lá, mas que eu interpretava como afeto de tia ou mãe adotiva. Via a dor escondida em seus sorrisos quando eu era pequena e estava com Lucinda. Via a alegria genuína em fotos depois que fui morar com ela. Encontrei semelhanças físicas que nunca tinha notado. O formato de nossas mãos idêntico. O jeito que torcíamos a boca quando estávamos pensando. Pequenos gestos que agora faziam sentido por serem genéticos, não apenas aprendidos. Comecei também a entender melhor minhas próprias escolhas de vida. Sempre fui super protetora com meus filhos, às vezes até demais. Agora entendia que aquilo vinha de Carmen, que passou por tanto trauma ao ser separada de sua filha que me ensinou, sem querer, a nunca deixar meus filhos longe. Sempre tive medo irracional de segredos e mentiras. Agora compreendia que cresci num ambiente onde o maior segredo de todos estava escondido bem debaixo do meu nariz, e alguma parte de mim sempre sentiu que havia algo não dito. Percebi que herdei de Carmen sua força, sua capacidade de sacrifício, sua resiliência. Ela me passou essas qualidades não apenas geneticamente, mas através do exemplo, mesmo quando eu não sabia que estava aprendendo com minha mãe biológica. Mas sabe qual foi a mudança mais significativa? Aprendi a perdoar. Perdoei Carmen por não ter contado a verdade. Perdoei Lucinda por ter concordado em viver aquela mentira. Até perdoei Alberto, aquele covarde que me deu a vida, mas nunca teve coragem de ser meu pai. Por quê?
porque entendi que todos eram produtos de sua época, aprisionados por convenções sociais cruéis, que puniam mulheres por serem humanas, que destruíam reputações por uma gravidez, que consideravam o amor fora do casamento um pecado imperdoável. Eles fizeram o melhor que podiam dentro de circunstâncias impossíveis. Não foi perfeito, foi quebrado, doloroso, cheio de segredos, mas foi feito com amor. E amor, minhas queridas, mesmo imperfeito, ainda é amor. Agora, aos 68 anos, olho para trás e vejo minha vida sob uma luz completamente diferente. Tive duas mães que me amaram profundamente, cada uma à sua maneira. Tive um pai que, apesar de covarde, pelo menos teve a decência de deixar para trás alguma explicação e reconhecimento da própria fraqueza. Tive uma família que, mesmo sem falar abertamente, protegeu o segredo para me proteger. E o mais importante, tive uma vida plena, cheia de amor, mesmo quando esse amor vinha embrulhado em mentiras bem-intencionadas. Decidi não contar aos meus filhos sobre essa história. Pelo menos não ainda. Talvez um dia, quando forem mais velhos, quando puderem processar a complexidade de tudo. Ou talvez nunca conte. Talvez deixe que descubram, como eu descobri, encontrando este mesmo diário quando eu não estiver mais aqui. Porque percebi que alguns segredos existem não para esconder a verdade, mas para proteger os corações daqueles que amamos. Carmen guardou o segredo para me proteger. Lucinda viveu a mentira para me dar uma vida melhor. Alberto manteve distância para não destruir minha reputação com o escândalo. Foram escolhas difíceis, talvez até erradas sob certa perspectiva, mas foram feitas com amor. E no final, minhas queridas, o amor é o que fica. Não as mentiras, não os segredos, não as circunstâncias impossíveis, mas o amor de Carmen, que abriu mão de ser mãe para me dar uma vida melhor e depois lutou para me ter de volta. O amor de Lucinda, que criou a filha de sua irmã como se fosse sua, dando-lhe um lar quando mais precisava. Até mesmo o amor falho de Alberto, que pelo menos teve a humildade de reconhecer sua covardia e deixar alguma explicação para trás. Mas vocês devem estar se perguntando: e depois? O que aconteceu depois que descobri tudo isso? Bem, a vida continuou, mas de uma forma diferente. Comecei a ver padrões em minha própria vida que agora faziam sentido. Por exemplo, minha relação complicada com maternidade. Quando engravidei pela primeira vez, aos 23 anos, tive crises de pânico terríveis. Tinha pesadelos em que perdiam meu bebê, em que alguém o levava embora de mim. Na época, achei que era apenas ansiedade normal de primeira gravidez. Mas agora entendo. Era a história de Carmen se repetindo em mim, mesmo sem eu conhecer essa história. Alguma memória celular, algum trauma passado de mãe para filha. Carmen, aliás, foi uma avó extraordinária. Obsessivamente presente, excessivamente cuidadosa. Lembro de uma vez, quando meu filho Pedro tinha apenas 3 meses, ela simplesmente apareceu na minha casa às 6 da manhã porque tinha sonhado que algo ruim aconteceria com ele. É só um pressentimento, ela disse, verificando se o bebê respirava corretamente. Uma mãe sabe quando algo está errado. Na época, achei aquilo um exagero absurdo. Hoje entendo. Ela tinha perdido uma filha uma vez. Não iria permitir que perdesse um neto, mesmo que fosse apenas na imaginação dela. Meus 3 filhos, Pedro, Márcia e Lucas, cresceram cercados pelo amor obsessivo de Carmen. Ela os mimava, os protegia, brigava comigo quando achava que eu estava sendo dura demais com eles. Deixe as crianças serem crianças, Geralda, ela sempre dizia. A vida já vai ensiná-las a sofrer. Deixe que tenham alegria enquanto podem. Palavras de alguém que teve que crescer rápido demais, que perdeu a juventude cuidando de um segredo pesado. Agora, olhando fotos antigas de Carmen com meus filhos, vejo claramente a segunda chance que ela estava vivendo. Não apenas como avó, mas como a mãe que não pôde ser completamente comigo nos meus primeiros anos. Ela os ensinava cantigas que eu não conhecia.
provavelmente as mesmas que queria ter cantado para mim quando nasci. Ela os embalava de um jeito específico, com um carinho que parecia vir de um lugar muito profundo. Ela chorava em cada aniversário deles, lágrimas que eu interpretava como sensibilidade excessiva, mas que agora sei eram por tudo que perdeu comigo. Certa vez, quando Pedro tinha 5 anos, ele perguntou: Vovó, por que você sempre me abraça tão forte? E ela respondeu, com lágrimas nos olhos: Porque amor de avó é assim, meu anjo. A gente guarda amor por tanto tempo que, quando finalmente pode dar, sai com força. Naquele momento, achei que era apenas uma frase bonita. Hoje sei que era sua verdade mais profunda. Mas nem tudo na descoberta desse segredo foi paz e aceitação. Houve momentos de raiva intensa, noites em que acordava furiosa, pensando em todas as vezes que Carmen poderia ter me contado a verdade e não contou. Todas as oportunidades perdidas de ter aquela conversa honesta. Houve momentos de tristeza avassaladora. Quando percebi que nunca mais poderia ter aquela conversa com ela, nunca poderia dizer, eu sei e está tudo bem. Nunca poderia abraçá-la sabendo exatamente quem ela era para mim. E houve momentos de confusão sobre minha própria identidade. Se minha vida inteira tinha sido construída sobre uma mentira, quem eu realmente era? A filha de Lucinda que todos pensavam que era? A filha de Carmen que biologicamente sempre fui? Ou alguém entre essas duas realidades? Passei meses fazendo terapia para processar tudo isso. Minha terapeuta, doutora Beatriz, foi fundamental nesse processo. Geralda, ela me disse numa sessão particularmente difícil. Você não precisa escolher entre Lucinda e Carmen. As duas foram suas mães. As duas te amaram. As duas moldaram quem você é. A verdade biológica não apaga a verdade emocional. Aquelas palavras me libertaram de alguma forma. Comecei a honrar ambas as mulheres, cada uma pelo que foi em minha vida. Lucinda, que me deu meus primeiros anos de amor e segurança. Carmen, que me deu os anos seguintes e, sem que eu soubesse, tinha me dado a própria vida. Mas ainda havia uma questão não resolvida: meus meio-irmãos. Os 3 filhos de Alberto e Dona Mariana, Roberto, Carlos e Ana Maria, viviam na mesma cidade que eu. Nossos caminhos se cruzavam ocasionalmente em eventos sociais, na missa, no mercado. Sempre fomos cordiais uns com os outros, mas distantes. Afinal, não tínhamos nenhuma conexão, ou pelo menos era o que eles pensavam. Será que deveria contar a eles? Será que tinham direito de saber que tinham uma meia-irmã? Essa questão me atormentou por meses. Consultei doutora Beatriz, consultei meus próprios filhos, sem contar exatamente por que estava perguntando. Até consultei o padre da minha paróquia em termos vagos e hipotéticos. As opiniões eram divididas. Alguns diziam que a verdade sempre deve vir à tona. Outros diziam que alguns segredos devem morrer com quem os guardou, especialmente quando revelá-los só causaria dor. A decisão foi tomada por mim de forma inesperada. Numa tarde de sábado, estava no supermercado quando esbarrei literalmente em Ana Maria. As compras dela caíram no chão, ajudei a recolher e acabamos conversando enquanto esperávamos na fila do caixa. Ela estava passando por um momento difícil. O marido tinha pedido divórcio, os filhos adultos estavam distantes e ela se sentia completamente sozinha no mundo. Às vezes sinto que não tenho ninguém, ela me confessou, com lágrimas nos olhos. Meus irmãos têm suas próprias famílias. Estão ocupados demais. Minha mãe está cada vez mais frágil. E eu fico pensando se alguém realmente se importaria se eu simplesmente desaparecesse. Meu coração partiu. Ali estava minha meia-irmã, sofrendo, sentindo-se sozinha, sem saber que tinha mais família do que imaginava. Tomei uma decisão impulsiva. Ana Maria, eu disse, posso te contar um segredo? Ela me olhou com surpresa. Claro! E então, ali mesmo, na fila do supermercado, contei tudo. Sobre o diário, sobre Carmen e Alberto, sobre ser filha dele também. Vi seu rosto passar por uma série de emoções.
choque, descrença, confusão, raiva e, finalmente, curiosidade. Você tem provas? Ela perguntou, sua voz tremendo. Tenho. O diário de minha mãe, a carta de seu pai, até a foto deles juntos. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Então disse: Preciso ver isso. Preciso saber se é verdade. Marcamos de nos encontrar no dia seguinte em minha casa. Passei a noite inteira em claro, me perguntando se tinha feito a coisa certa, se deveria ter guardado o segredo como Dona Mariana queria. Mas quando Ana Maria chegou no dia seguinte e eu coloquei o diário e as cartas em suas mãos e vi suas lágrimas ao ler, soube que tinha feito certo. Meu Deus, ela sussurrou. A letra é dele. É definitivamente a letra do papai. E essa foto? Ela segurou a foto de Carmen e Alberto com dedos trêmulos. Sua mãe era linda. E ele parece tão feliz nesta foto, mais feliz do que em qualquer foto que tenho dele com minha mãe. Aquela observação nos fez chorar juntas. Duas mulheres de meia idade, sentadas no sofá de uma delas, chorando por um pai que uma conheceu e outra não, por amores perdidos e segredos guardados por décadas. Sabe o que é mais engraçado? Ana Maria disse entre lágrimas. Sempre achei que havia algo estranho. Papai tinha uma forma de olhar para certas direções da cidade, certos lugares, como se estivesse procurando algo. Ou alguém. Agora entendo. Ele estava procurando por você, verificando se você estava bem, mesmo de longe. Você acha que sua mãe vai ficar brava se souber que contei? Provavelmente. Mamãe sempre foi obcecada com a reputação da família. Mas sabe de uma coisa? Estou cansada de fingir que somos perfeitos. Somos humanos. Papai era humano. Ele errou, mas também amou. E dessa história complicada veio você, minha irmã. Aquela palavra, irmã, me fez desmoronar completamente. Durante toda a minha vida, fui filha única. Cresci sem irmãos. Sempre quis ter alguém para compartilhar as coisas, para dividir o peso da vida. E agora, aos 68 anos, descobria que tinha 3 meio-irmãos o tempo todo. Ana Maria me abraçou forte e ficamos assim por longos minutos, duas irmãs que perderam décadas juntas por causa de decisões que nem eram nossas. Preciso contar para Roberto e Carlos, ela disse finalmente. Eles merecem saber. E sua mãe? Ana Maria suspirou. Ela já sabe, sempre soube. Se ela quiser fingir que não sabe, problema dela. Mas eu vou reconhecer minha irmã publicamente. Você está de acordo? Meu coração acelerou. Reconhecimento público significava que toda a cidade saberia. Significava escândalo, fofoca, julgamento, mas também significava verdade e liberdade. Estou, respondi. Nas semanas seguintes, Ana Maria contou para os irmãos. Roberto, o mais velho, ficou furioso inicialmente. Sentiu que a memória do pai estava sendo manchada. Mas Carlos, o do meio, reagiu com surpreendente aceitação. Faz sentido, ele disse quando finalmente nos encontramos. Papai sempre teve uma tristeza nos olhos que nunca entendemos. Agora entendo. Ele carregava você como um peso, como um amor perdido. O encontro com meus 3 meio-irmãos foi surreal. Estávamos num café discreto no centro da cidade, 4 pessoas de meia idade descobrindo que eram família. Comparamos fotos de infância. Rimos ao perceber que tínhamos os mesmos olhos, o mesmo formato de mãos. Choramos ao compartilhar histórias de Alberto. Eles contando sobre o pai que conheceram, eu contando sobre o pai que nunca tive. Ele era rigoroso, Roberto disse, mas justo. Sempre nos ensinou sobre responsabilidade, sobre assumir as consequências de nossas ações. Agora percebo a hipocrisia. Ele nos ensinava isso, mas não conseguiu fazer o mesmo. Talvez por isso ele ensinava, sugeri, porque sabia o peso de não fazer. Aquilo pareceu suavizar um pouco a raiva de Roberto. Ana Maria tinha trazido uma caixa de coisas de Alberto.
Achei isso no sótão da mamãe. São cartas, fotos antigas. Acho que algumas são de sua mãe. E eram cartas de amor que Carmen escreveu para Alberto nos anos 1950, antes de eu nascer. Cartas cheias de sonhos, planos, esperança. Cartas que terminaram abruptamente quando ela descobriu a gravidez e ele a abandonou. Ler aquelas cartas foi como conhecer uma versão de minha mãe que nunca vi. Jovem, apaixonada, inocente. Uma versão que foi quebrada por Alberto, mas que se reconstruiu com força impressionante. Sua mãe era forte, Carlos observou, lendo uma das cartas. Muito forte, qualquer outra pessoa teria desmoronado. Ela desmoronou, corrigi. Mas depois se reergueu e me criou para ser forte também. Naquele momento, senti um orgulho imenso de Carmen. Ela não apenas sobreviveu, ela triunfou. Apesar de tudo que passou, me deu uma vida cheia de amor e segurança. Mas nem todos na família estendida aceitaram a notícia tão bem. Dona Mariana ficou furiosa quando soube que Ana Maria tinha me reconhecido como irmã. Tentou fazer os filhos se afastarem de mim, argumentando que eu estava manchando a reputação de Alberto. Alguns primos e tios dos meus meio-irmãos também reagiram mal. Houve fofocas pela cidade, olhares de julgamento na igreja, sussurros quando eu passava. Foi difícil, muito difícil. Aos 68 anos, ter que enfrentar preconceito e julgamento por algo que nem era minha culpa. Mas sabe o que me sustentou? Meus filhos. Pedro, Márcia e Lucas, quando finalmente contei a eles toda a verdade, me apoiaram incondicionalmente. Mãe, Pedro disse, vovó Carmen foi uma heroína. E você também é. Levou 68 anos, mas finalmente a verdade veio à tona. Isso é motivo de orgulho, não vergonha. Márcia foi ainda mais direta. Que se danem os fofoqueiros. Nossa família foi construída sobre amor, não sobre mentiras. Vovó fez o que tinha que fazer para proteger você, e agora você está honrando ela ao viver na verdade. E Lucas, meu caçula sensível, simplesmente me abraçou e disse: Você sempre foi nossa mãe. Agora só temos mais tios para conhecer. Isso é bom, não ruim. A sabedoria dos mais jovens às vezes nos surpreende, não é? Aos poucos, a poeira baixou. A cidade se acostumou com a notícia. As fofocas diminuíram, e o que restou foi algo bonito, uma família expandida, imperfeita, mas real. Ana Maria e eu nos tornamos especialmente próximas. Ela se tornou a irmã que sempre quis ter. Nos encontrávamos semanalmente para café, compartilhávamos problemas, celebrávamos conquistas. Sabe o que é engraçado? Ela me disse numa dessas tardes. Passei a vida inteira me sentindo incompleta, como se faltasse algo. Agora entendo o que era. Era você, minha irmã que faltava. Carlos também se aproximou. Ele e eu compartilhávamos amor por jardinagem e começamos a trocar plantas e dicas. Descobri que tinha herdado de Alberto não apenas os olhos, mas também o amor pela terra e pelas coisas que crescem. Roberto levou mais tempo, mas eventualmente suavizou. Num jantar de Natal particularmente emocionante, ele levantou uma taça e disse: A família, a toda ela, mesmo as partes que não conhecíamos. Foi o reconhecimento que eu precisava ouvir, mas vocês devem estar se perguntando sobre Dona Mariana. Ela eventualmente me aceitou? A resposta é: complicada. 2 anos após toda a revelação, Dona Mariana teve um derrame. Não foi grave, mas a deixou frágil e precisando de cuidados. Seus filhos se revezavam para cuidar dela, mas todos trabalhavam e tinham suas próprias famílias. Ana Maria me ligou numa tarde. Geralda, sei que é muito pedir depois de tudo, mas você conseguiria ajudar a cuidar da mamãe algumas tardes por semana? Ela está tão sozinha. Minha primeira reação foi raiva. Cuidar da mulher que quis me manter escondida? Que tentou fazer seus filhos me rejeitarem. Mas então pensei em Carmen. Pensei em como ela sempre escolheu o amor sobre a raiva, o perdão sobre o ressentimento.
e disse sim. As primeiras visitas foram terríveis. Dona Mariana mal falava comigo, virava o rosto quando eu entrava no quarto. Mas eu persistia. Levava chá, lia para ela, arrumava suas flores. Até que um dia, após 3 meses dessas visitas silenciosas, ela finalmente falou: Por que você está fazendo isso? Porque é o certo a fazer, respondi simplesmente. Mesmo depois de tudo que fiz? Mesmo assim, ela começou a chorar. Lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto enrugado. Tive tanto medo, ela confessou. Medo de que você destruísse tudo o que construímos. A reputação da família, a memória de Alberto. Mas você só queria ser reconhecida. Só queria pertencer. Sim, concordei. Perdoe uma velha tola, ela disse. Passei a vida protegendo uma imagem que nem importa mais. Alberto não era perfeito. Eu não sou perfeita. Mas você herdou o melhor dele. A força de Carmen e a persistência dele. Aquele foi o momento de cura que eu não sabia que precisava. Nos meses seguintes, Dona Mariana e eu desenvolvemos uma relação estranha, mais bonita. Não éramos mãe e filha, obviamente, mas éramos duas mulheres que amaram o mesmo homem imperfeito, que foram feridas pelas escolhas dele, mas que encontraram uma forma de coexistir. Ela me contou histórias sobre Alberto que ninguém mais sabia. Sobre como ele acordava no meio da noite às vezes, suado e murmurando um nome: Carmen. Sobre como ele evitava passar por certas ruas da cidade onde sabia que eu morava. Sobre como, em seu leito de morte, ele tinha pedido perdão a todas as mulheres que decepcionou. Ele te amou, Dona Mariana me disse um dia. À sua maneira covarde e distante, mas amou. E amou Carmen também. Muito mais do que me amou, na verdade. Isso não te magoa admitir? Magoava. Mas agora, aos 84 anos, e tendo sobrevivido a um derrame, percebi que guardar rancor só envenenava a mim mesma. Alberto foi quem foi, fez o que fez, mas dele também veio você, e você é uma boa pessoa. Isso tem que contar para algo. Quando Dona Mariana faleceu, 6 meses depois daquela conversa, ela deixou algo surpreendente em seu testamento. 1/3 de sua herança para mim, igual ao que deixou para cada um de seus 3 filhos. Ela mudou o testamento há 3 meses, o advogado me informou. Escreveu uma carta explicando. Dizia que você era filha de Alberto e merecia reconhecimento igual. Roberto, Carlos e Ana Maria concordaram sem hesitação. Na verdade, insistiram que eu aceitasse. É seu direito, Roberto disse. Papai nunca te deu nada em vida. Pelo menos na morte, você receberá algo. Usei o dinheiro para criar um fundo educacional em nome de Carmen Silva. Todo ano, jovens mães solteiras da nossa cidade recebem bolsas para continuar seus estudos. É minha forma de honrar o sacrifício da minha mãe e ajudar outras mulheres que enfrentam os mesmos desafios que ela enfrentou. Na inauguração do fundo, fiz um discurso. Contei a história completa, não apenas de Carmen e Alberto, mas de Lucinda também, e de Dona Mariana. Contei sobre segredos e sacrifícios, sobre amor imperfeito e perdão necessário. Muitas mulheres choraram na plateia. Algumas vieram me procurar depois, compartilhando suas próprias histórias de gravidez não planejada, de filhos criados em segredo, de amores proibidos. Percebi então que minha história não era única. Carmen não era a única mulher que teve que fazer escolhas impossíveis. E eu não era a única filha que cresceu sem conhecer toda a verdade. Somos tantas. Tantas mulheres carregando segredos, tantas filhas vivendo em ignorância parcial de suas próprias origens, e isso me motivou a fazer algo mais. Escrevi um livro. Sim, minhas queridas, aos 70 anos, me tornei escritora. O livro se chama O Diário de Carmen,
Uma história de amor, sacrifício e segredos. Não usei nomes reais, é claro. Mudei detalhes para proteger as pessoas envolvidas. Mas a essência da história está lá. Uma jovem mulher apaixonada, um homem covarde, uma decisão impossível. E uma filha que descobriu tudo décadas depois. O livro foi publicado por uma pequena editora local e eu não esperava muito dele. Mas vocês sabem o que aconteceu? Ele se tornou um fenômeno. Mulheres de toda parte do país começaram a me escrever. Cartas, e-mails, mensagens nas redes sociais. Cada uma contando sua versão da história de Carmen. Suas mães, que guardaram segredos. Seus pais, que as abandonaram. Suas descobertas tardias sobre origens escondidas. Uma mulher me escreveu: Tenho 75 anos e acabei de descobrir que fui adotada. Minha mãe adotiva morreu há 10 anos sem nunca me contar. Seu livro me ajudou a processar a raiva e encontrar perdão. Outra disse: Sou uma mãe solteira de 22 anos considerando dar minha filha para a adoção porque não tenho condições. Mas seu livro me mostrou o preço emocional disso. Vou lutar para ficar com ela, não importa o quão difícil seja. Cada mensagem era uma facada e um abraço ao mesmo tempo. Facada porque mostrava quanto sofrimento existe no mundo. Abraço porque mostrava que minha história estava ajudando outras pessoas. Comecei a dar palestras, pequenas no início, bibliotecas locais, grupos de mulheres, igrejas, mas eventualmente fui convidada para eventos maiores. Universidades querendo discutir temas de maternidade e identidade, conferências sobre direitos das mulheres, até programas de televisão. Cada palestra era difícil. Reviver aquele sótão empoeirado, aquele diário amarelado, aquelas revelações chocantes, mas também era catártico. Transformava minha dor privada em cura pública. E sabe o que mais? Meus meio-irmãos sempre me apoiaram nisso. Ana Maria vinha a todas as minhas palestras. Roberto ajudou a editar o livro. Carlos criou uma página de redes sociais para divulgar o projeto. É a história do nosso pai também, Roberto disse. E embora não seja uma história bonita, é verdadeira. E a verdade sempre merece ser contada. Hoje, aos 73 anos, sim, já se passaram 5 anos desde que iniciei esta jornada. Olho para trás com uma mistura de emoções. Tristeza pelo tempo perdido, pelas conversas que nunca tive com Carmen, sabendo toda a verdade. Gratidão por ter descoberto antes de morrer, por ter tido tempo de processar, perdoar e transformar a história em algo positivo. Amor por todas as pessoas que entraram na minha vida por causa dessa revelação. Meus meio-irmãos, as mulheres que me escrevem, os jovens que recebem bolsas do Fundo Educacional. E paz, uma paz profunda que vem de finalmente conhecer toda a verdade sobre quem sou, de onde vim e por que minha vida foi do jeito que foi. Carmen me deu a vida 2 vezes, uma vez quando nasci e outra quando deixou aquele diário para eu encontrar. Ambos os presentes foram preciosos, embora o segundo tenha vindo embrulhado em dor. Lucinda me deu infância e segurança quando mais precisei. Ela não era minha mãe biológica, mas foi mãe em todos os sentidos práticos nos meus primeiros 12 anos. Alberto me deu DNA e uma família expandida que descobri tarde, mas que enriqueceu meus últimos anos de formas que nunca imaginei. E todos juntos me deram uma história. Uma história complicada, dolorosa, cheia de imperfeições, mas também cheia de amor. Amor imperfeito, amor que errou, amor que machucou, mas amor mesmo assim. Hoje, quando vou ao cemitério, levo flores para 3 túmulos. Para Lucinda, agradeço os primeiros anos, o lar que me deu quando era apenas um bebê indesejado pelo pai biológico. Para Carmen, agradeço o sacrifício impossível, a força sobre-humana e o amor que nunca cessou mesmo quando tinha que ser escondido. E para Alberto, perdoo a covardia, agradeço a vida e reconheço que sem seus erros,
eu não estaria aqui. Meus netos, sim, agora tenho 6, conhecem a história completa, não escondo nada deles. Eles chamam Ana Maria de tia-avó e amam quando ela conta histórias sobre o avô que nunca conheceram, mas que geneticamente é parte deles. Às vezes eles perguntam: Vovó, você ficou muito triste quando descobriu tudo? E eu respondo honestamente: Fiquei. Mas a tristeza passou e o que ficou foi amor. Amor pela vovó Carmen, que fez tudo para me proteger. Amor pela tia-avó Lucinda, que me criou quando a vovó Carmen não podia. E até amor pelo bisavô Alberto, que, mesmo errando feio, pelo menos deixou uma explicação para trás. E se a vovó Carmen não tivesse escondido o diário? Perguntam. Então eu nunca teria descoberto. E uma parte importante de quem sou estaria para sempre escondida. Porque é isso, minhas queridas. Descobrir a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre melhor que viver na ignorância. Segredos têm peso. Eles curvam as costas de quem os carrega, mancham as relações com não ditos, criam vazios que nunca entendemos completamente. Carmen carregou seu segredo por 46 anos, desde que engravidou em 1952 até sua morte em 1998. 46 anos de peso, de fingimento, de amor escondido. E mesmo depois de morta, por mais 6 meses aquele segredo permaneceu escondido, até que uma tarde chuvosa de março e um sótão empoeirado o trouxeram à luz. Às vezes me pergunto, ela queria que eu descobrisse? Era por isso que guardou o diário num lugar que sabia que eu procuraria? Acho que sim. Acho que ela não teve coragem de contar em vida, mas quis que eu soubesse depois. Quis que eu compreendesse quem ela realmente era, o que realmente fez, quanto realmente me amou. E funcionou, porque agora, 25 anos após sua morte, falo sobre ela com um orgulho e um amor que são ainda mais profundos, porque conheço toda a verdade. Ela não era perfeita. Mentiu, escondeu, fingiu, mas fez tudo isso por amor. E no final, o amor é o que importa. Então, minhas queridas amigas que me acompanharam nesta longa jornada, o que aprendi com tudo isso? Aprendi que famílias são complicadas, sempre foram, sempre serão. E está tudo bem. Perfeição não existe, nem em famílias, nem em pessoas. Aprendi que segredos raramente morrem realmente. De alguma forma, sempre encontram um caminho para a luz, e quando vêm à tona, podemos escolher ser destruídas por eles ou transformadas. Aprendi que perdão não é opcional se queremos viver em paz. Temos que perdoar os outros por não serem perfeitos e nos perdoar por nossa própria imperfeição. Aprendi que amor vem em muitas formas. O amor de Carmen, que abriu mão de ser mãe para me proteger. O amor de Lucinda, que criou a filha de outra como sua. Até o amor falho de Alberto, que, embora covarde, pelo menos deixou algum reconhecimento. E aprendi que nunca é tarde para descobrir quem realmente somos. Descobri aos 68. Outras descobrem aos 80, 90. Algumas nunca descobrem. Mas para aquelas que descobrem, a jornada vale cada lágrima, cada noite insone, cada momento de dor. Porque no fim, conhecer nossa verdade, por mais imperfeita que seja, nos liberta. Hoje, aos 73 anos, sou mais inteira do que nunca fui. Sou filha de Carmen e Lucinda. Sou filha de Alberto. Sou irmã de Roberto, Carlos e Ana Maria. Sou mãe de Pedro, Márcia e Lucas. Sou avó de 6 netos lindos. Sou autora de um livro que toca vidas. Sou fundadora de um fundo educacional que ajuda jovens mães. Sou tudo isso por causa daquele diário secreto encontrado num sótão empoeirado numa tarde chuvosa de março de 1998. Um único diário mudou tudo sobre a jornada da minha vida. E sabe o que fiz com ele? Guardei-o num cofre, junto com as cartas, as fotos, toda a documentação dessa história extraordinária. Um dia,
Quando eu partir, meus filhos o encontrarão, e eles passarão para meus netos, e assim a história continuará sendo contada, geração após geração. Porque histórias como essa não devem morrer. Elas devem ser compartilhadas, para que outras pessoas saibam que não estão sozinhas em suas dores, em suas descobertas, em suas jornadas complicadas de identidade e pertencimento. Mas tem algo mais que fiz com o diário. Algo que Carmen provavelmente nunca imaginou. Criei uma versão digitalizada completa. Cada página foi fotografada, transcrita, preservada digitalmente. E com permissão da família, doei uma cópia para o arquivo histórico da cidade. Não com nossos nomes reais, claro, mas como o Diário de C, testemunho de uma mãe solteira nos anos 1950. Porque a história de Carmen é maior que nossa família. É a história de milhares de mulheres brasileiras que passaram pelo mesmo. Mulheres que amaram errado, que engravidaram sem planejamento, que foram forçadas a escolhas impossíveis por uma sociedade cruel e preconceituosa. E essas histórias precisam ser lembradas, precisam ser estudadas, para que nunca mais uma jovem de 19 anos tenha que abrir mão de sua filha por medo da vergonha social. Já melhorou muito desde os anos 1950, é verdade. Mas ainda há tanto preconceito, tanto julgamento contra mães solteiras, contra mulheres que fazem escolhas diferentes do esperado. O fundo educacional que criei já ajudou 47 jovens mães a completarem seus estudos. 47 mulheres que não precisaram escolher entre ser mãe e ter um futuro. 47 mulheres que puderam criar seus filhos sem o peso da vergonha que Carmen carregou. Cada vez que uma delas se forma, sinto que estou honrando minha mãe. Cada vez que uma delas me agradece, com lágrimas nos olhos, por ter dado a ela uma chance, sinto que o sacrifício de Carmen não foi em vão. Uma dessas jovens, Juliana, me escreveu recentemente. Dona Geralda, acabei de me formar em enfermagem. Há 5 anos, quando engravidei aos 17, pensei que minha vida tinha acabado. Minha família queria que eu desse meu filho para a adoção. Eu estava desesperada. Mas então recebi a bolsa do seu fundo e tudo mudou. Consegui continuar estudando. Meu filho está com 5 anos agora e é minha razão de viver. Obrigada por ter acreditado em mim quando nem eu mesma acreditava. Lendo aquela carta, chorei. Chorei porque vi Carmen naquela menina de 17 anos. Mas vi também uma diferença crucial. Juliana não precisou abrir mão do filho. Ela teve apoio, teve uma chance, teve esperança. É isso que o Diário de Carmen criou. Não apenas uma revelação pessoal para mim, mas uma onda de mudança que continua se expandindo. Às vezes, quando estou sozinha em casa, pego o diário e o leio novamente. Mesmo depois de todos esses anos, sempre descubro algo novo. Uma frase que não tinha notado antes. Uma emoção que não tinha compreendido completamente. E converso com ela. Sei que pode parecer estranho, uma mulher de 73 anos conversando com um diário. Mas para mim, aquele caderno desgastado é mais que papel e tinta. É a voz de Carmen. É sua presença continuada em minha vida. Mãe, digo para as páginas amareladas. Consegui. Consegui transformar sua dor em algo bonito. Consegui perdoar, consegui crescer, consegui honrar seu sacrifício. E nas noites silenciosas, quando o vento bate na janela, exatamente como batia naquela tarde chuvosa de março de 1998, quase posso ouvi-la respondendo: Eu sei, minha filha, sempre soube que você conseguiria. Você sempre foi forte, mais forte até que eu. Mas não é verdade. Não sou mais forte que ela. Sou forte por causa dela. Herdei sua resiliência, sua capacidade de amar mesmo quando tudo está contra você, sua força para continuar quando seria mais fácil desistir. Carmen me deu vida. Carmen me deu exemplo. Carmen me deu um mistério que, quando desvendado, me deu propósito. E por tudo isso, sou eternamente grata. Então, minhas queridas amigas,
chegamos ao fim desta longa história. Uma história que começou numa tarde chuvosa de março de 1998 e que continua ecoando até hoje, 25 anos depois. Se há uma mensagem que quero deixar com vocês, é esta: nunca é tarde para descobrir a verdade. Nunca é tarde para perdoar. Nunca é tarde para transformar dor em propósito. Suas vidas podem estar cheias de segredos também. Segredos seus ou de pessoas que amam. E está tudo bem. Segredos existem por razões, nem sempre boas, mas razões. Mas se algum dia esses segredos vierem à tona, lembrem-se da minha história. Lembrem-se que revelações dolorosas podem ser transformadas em pontes de conexão, que verdades difíceis podem levar à liberdade inesperada. E lembrem-se principalmente disso. No final, o que fica não são os erros, não são as mentiras, não são as escolhas imperfeitas. O que fica é o amor. O amor imperfeito mais real de Carmen por mim. O amor generoso de Lucinda ao criar a filha de sua irmã. O amor tardio, mas genuíno dos meus meio-irmãos ao me aceitarem. O amor transformador dos meus filhos e netos que abraçaram toda essa história complicada. E o amor que continuo espalhando através do fundo educacional, do livro, das palestras. Amor imperfeito, sim. Amor que errou, que machucou, que se escondeu, mas amor mesmo assim. E no final das contas, amor é tudo que realmente importa. Então, obrigada, minhas queridas, por terem me acompanhado nesta jornada. Obrigada por terem ouvido minha história até o fim. Obrigada por terem sido companheiras nesta viagem através do tempo, dos segredos e, finalmente, da verdade. Que vocês também encontrem suas verdades, por mais difíceis que sejam. Que vocês também tenham coragem de perdoar, mesmo quando parece impossível. E que vocês também transformem suas dores em algo bonito, algo que ajude outras pessoas, algo que faça valer a pena toda a jornada. Porque no final, é isso que fazemos com nossas histórias que define quem realmente somos. Carmen escondeu a dela num diário. Eu encontrei e transformei num legado. E vocês, o que farão com as suas? Pensem nisso, minhas queridas. Pensem nisso. E lembrem-se sempre: nunca é tarde para descobrir quem você realmente é. Nunca é tarde para amar e ser amada. Nunca é tarde para viver sua verdade. Eu descobri isso aos 68 anos. Vocês podem descobrir a qualquer momento. E quando descobrirem, espero que, como eu, encontrem não apenas dor, mas também cura. Não apenas perguntas, mas também respostas. Não apenas um fim, mas um novo começo. Um abraço de todo o meu coração, minhas queridas amigas. Esta é Geralda, aos 73 anos, grata por cada momento desta jornada extraordinária. E se aprendi algo em tudo isso, é que o maior presente que podemos receber não é uma vida perfeita, mas uma vida verdadeira. A minha foi verdadeira. Dolorosamente, belamente, completamente verdadeira. E não trocaria por nada, nem mesmo pelo conforto da ignorância. Porque a verdade, por mais difícil que seja, sempre nos liberta. Sempre. Até breve, minhas queridas. E que suas próprias jornadas sejam abençoadas com descobertas tão transformadoras quanto a minha. Com amor e gratidão, Geralda.